Olá, meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz de Cristo, louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã de domingo para compartilharmos a palavra do nosso Deus. E quero pedir a cada um de vocês, nesse momento, fecharem os seus olhos para que possamos orar e que Deus possa nos orientar com a palavra dele que será ministrada nesta manhã. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por esse momento de estudo na Tua palavra e meditação. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, Pai, que eu possa ser usado por Ti, Senhor. E que ao término desse culto, Senhor, ao término da ministração da Tua palavra, Deus, possamos sair daqui fortalecidos, nosso Senhor. E que possamos seguir com Teus ensinamentos em nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero te pedir nesse momento para você abrir a sua Bíblia ou seu smartphone no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 10. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse estar compartilhando com vocês nesse momento. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem um calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba. Em algumas versões diz, não fique ansioso. Não deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo todos os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, a partir desse pequeno recorte, no capítulo 17, que acabamos de ler, podemos extrair e refletir sobre alguns pontos inseridos no contexto em que vivia o profeta Jeremias. Ele ressalta que os comportamentos adotados pelos monarcas na época e pelo povo eram firmados em suas próprias convicções e capacidades, afastando-se de Deus e de suas instruções, ou seja, todos eram autossuficientes para com suas ações, decisões, colocando de lado sua proximidade com seus ensinamentos e as suas leis. Esse comportamento sustentado pela autossuficiência pavimentou o caminho para a idolatria, onde a maioria das pessoas apoiava-se em outros deuses e em postes ídolos. E desse modo, onde a santa lei de Deus deveria estar gravada, ou seja, em seus corações, foi dado lugar ao pecado. Esses líderes de Judá eram mais propensos a confiar em seus aliados políticos, em braços humanos, em suas riquezas, em seus exércitos, e no poder que tinham em suas mãos como os reis, do que depender do poder de Deus. Nesse tempo surgiu também a ganância, onde ricos exploravam os mais pobres para ficarem cada vez mais ricos. E esse fato da ganância é bem similar nesses tempos que nós vivemos hoje. E essa breve exposição do capítulo 17 do livro do profeta Jeremias nos permite uma reflexão sobre pontos que são o tema da nossa mensagem: autossuficiência humana e a dependência de Deus. Quando falamos em autossuficiência do homem, trazemos à tona o ser com total independência de seus atos, o qual trilha um caminho onde tudo o que ele faz e constrói em sua vida dá-se somente pela sua capacidade humana. Estudos, profissão, vida financeira, sucesso, casamento, status na sociedade, entre outras as coisas. Tudo que é conquistado é pela sua capacidade, pela sua ousadia. Como dizem por aí, eu sou o cara. A partir dessas conquistas, a pessoa transforma cada um desses pontos nos pilares de sustentação de sua vida. Ou seja, tudo isso se torna mais importante para a pessoa do que ser submissa ao Senhor. No seu entendimento, uma submissão a Deus impediria de andar conforme a sua própria vontade. A Bíblia nos mostra vários reinados no período monárquico judeu que fracassaram por se apoiarem em sua autossuficiência, abandonando a sua dependência e a submissão ao Senhor. Temos dois exemplos interessantes no Antigo Testamento, que um deles é quando Moisés envia os 12 espias para poder ver a Terra Prometida, onde a maioria deles, quando voltaram, apoiaram-se em sua autossuficiência. E viram que era impossível tomar a terra. Porém,
uma minoria de homens convictos e dependentes de Yahvé, Calebe e Josué, retornaram com a certeza de que a terra prometida lhes seria entregue. Um outro, Saul, no auge da sua autossuficiência, juntamente com seu exército e seu poderio bélico, intimidou-se diante do gigante do exército filisteu, julgando-se incapaz de enfrentá-los. Porém, um jovem anônimo e sem qualquer expressão, mas dependente de Deus, sabia que a sua capacidade de realizar qualquer feito não dependia de si mesmo, mas do poder de Deus. E por isso ele foi capaz de enfrentar e vencer o gigante, Davi. Nos tempos atuais, não é muito diferente. Há pessoas que se apoiam em seus bons salários, status, cargos, relacionamentos, se julgam autossuficientes, tiram Deus do centro de suas vidas, não dependendo de Deus e nem mais consultando a Deus para as tomadas de decisões. Deus não é mais prioridade em suas vidas e tudo que é feito a seu bel prazer. Quando surge qualquer instabilidade num desses pilares construídos pela autossuficiência humana, a vida dessa pessoa praticamente acaba, desaba. Ela fica perdida, não sabe o que fazer. A única coisa que ela faz é lamentar, entrar em desespero, pânico, ansiedade, enfim. Tudo aquilo ali que sustentava a sua vida, ou algum desses pontos, acabou para ele naquele momento. Era passageiro. E quando surge algo, a qualquer instabilidade, um desses pilares construído pela autossuficiência humana, o ser humano fica perdido. O profeta Jeremias traz luz aos nossos pensamentos, nos apresentando um paralelo entre os dois tipos de confiança. A primeira é o homem autossuficiente, que não depende de nada e nem depende de ninguém. E quando não dependemos e quando não temos Deus controlando as nossas vidas. No versículo 5 e 6 do capítulo 17, ele cita: maldito é o homem que confia no homem. E mais à frente, e aparta o seu coração do Senhor. E ele vai mais além, dizendo que quando você perder o seu prestígio, seu cargo, sua condição financeira, os relacionamentos na sociedade, a sua autossuficiência, se a sua dependência estiver sustentada nessas coisas, ele faz a comparação deste homem a um arbusto seco e solitário plantado no meio do deserto. E como podemos evitar a autossuficiência, meu irmão? Jeremias faz uma transição desse paradoxo do homem autossuficiente para o homem dependente de Deus e mostra as suas recompensas. Ou seja, ele diz: maldito é o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Em contrapartida, se você não depende da sua capacidade financeira, e se a capacidade financeira não for a coisa mais importante da sua vida, se o seu cargo não for a coisa mais importante da sua vida, se os seus relacionamentos não forem as coisas mais importantes da sua vida, se qualquer decisão que você for tomar, e antes de decidir, você depende da resposta de Deus e for submisso a ela, mesmo que ela seja contrária à sua vontade. E ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Suas folhas permanecem verdes e nunca deixa de dar fruto. Ou seja, temos dois caminhos que podemos seguir. Ou tomamos as decisões conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, construímos a nossa vida em pilares frágeis que não nos sustentam, são coisas temporárias, e podemos chegar ao fracasso. E só o fracasso, ele vem carregando várias situações. Ou podemos ser como um homem bendito do Senhor, ou seja, um homem abençoado por Deus, e ser como as árvores plantadas nas beiras do riacho, e não sermos como os arbustos no meio do deserto e seco. Hoje temos dois caminhos, e nos tornamos como um arbusto seco no meio do deserto,
ou como a árvore? Ou levamos uma vida estabilizada, mesmo diante das adversidades, mas dependemos da vontade de Deus e dos seus cuidados. E essa dualidade é constante em nossas vidas. E a todo momento somos colocados à prova entre a autossuficiência e a dependência de Deus. Precisamos estar sempre atentos para não nos desviarmos das orientações que a palavra de Deus nos dá. Precisamos meditar dia e noite na palavra de forma irrefutável e mantermos a nossa condição de dependência total do Senhor. Precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Temos o livre-arbítrio para tomar qualquer decisão em várias áreas das nossas vidas? Sim, temos. Mas também da mesma forma temos as consequências. A independência e a interdependência de Deus são antagônicas. Pois de um lado tem-se alguém livre, independente, que faz o que quer, a hora que quer, e seu compromisso será somente com o seu eu. E de outro lado, a interdependência, que é uma relação de dependência, relacionamento, cumplicidade, dependência incondicional daquele que nos criou. Nos resgatou do pecado, da morte e nos deu uma nova vida, vestes novas, e colocou um anel em nosso dedo e disse: esse é meu filho amado que estava perdido e agora voltou. Dependência é se prostrar diante dele e dizer: Pai, coloca este pedido diante de ti, e se for da tua vontade que eu consiga ou aconteça, mesmo que a tua vontade não seja a minha vontade, mas que prevaleça a sua vontade. E como podemos ter uma vida mais equilibrada e dependente do Senhor? Para termos uma vida mais equilibrada e dependente do Senhor, precisamos dar prioridade à nossa vida devocional. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a sua palavra será revelada em nossos corações, nos orientando e nos fortalecendo para caminharmos cada vez mais próximo dele. Temos exemplo de Marta e Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41, que diz: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Marta estava mais preocupada com sua autossuficiência em dar conta do recado nos afazeres da casa para recepcionar Jesus, enquanto Maria aproveitava para estar perto do nosso Mestre e aprender com ele e os seus ensinamentos. Para termos uma vida mais equilibrada e dependente do Senhor, precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas, meu irmão. O Evangelho de Mateus nos é apresentado um conteúdo riquíssimo no capítulo 6, versículo 25, onde Jesus, de forma imperativa, diz que não devemos nos preocupar com o futuro. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Não é a vida mais importante que o alimento? E não é o corpo mais importante que as roupas? Irmãos, isso não quer dizer que devemos deixar de trabalhar, não nos aprimorarmos como profissionais para termos um bom salário, ou um bom carro, uma vida confortável, uma família saudável, cumprirmos nossas obrigações mensais. Não, meu irmão. O que a palavra de Deus diz é que as nossas vidas não podem estar apoiadas em coisas materiais e supérfluas, pois em tudo Deus nos supre. E ele é bem claro, meu irmão, quando ele fala que nós não devemos nos preocupar com o futuro. E precisamos cuidar da nossa vida nesse momento. Não que não possamos planejar o nosso futuro, desejar algo futuro. O que não podemos é ficar elucubrando situações futuras de algo que a gente vai projetar e isso vai gerar uma ansiedade no nosso coração. E nem sabemos o que no futuro vai acontecer, se é que o que nós estamos projetando, se está de acordo com a vontade dele. Então essa submissão, essa dependência é que nos faz mais forte. Que quando tomamos as nossas decisões na dependência de Deus, ela é muito mais relevante que quando tomamos as nossas decisões respaldadas na nossa vontade, no nosso desejo. E tudo isso leva para o caminho da ansiedade.
E se a pessoa é dependente de Deus, sabe que tudo o que acontece em sua vida está atrelado à vontade dele e que ele em tudo nos sustenta, mesmo no pouco, precisamos nos libertar desse mal chamado ansiedade, que consome a tantos em nossa sociedade. O apóstolo Pedro é enfático quando diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ele não diz uma ansiedadezinha, se é que existe essa palavra. Ele não diz uma ansiedade maior ou uma ansiedade específica. Ele não relativiza a ansiedade. Pelo contrário, é sim, sim, não, não. Então, quando ele fala todas as ansiedades, são todas, sem exceção. E muitas das vezes permitimos que esse sentimento domine o nosso coração e esquecemos de confessar a palavra de Deus. Porque se ele diz todas, são todas. E às vezes sofremos desnecessariamente. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, na semana passada saiu uma pesquisa informando que nos Estados Unidos, nesse período de quarentena, o consumo de antidepressivo aumentou 34%. E fica aquela pergunta em nossa mente: mas como? Por quê? Nós cristãos sabemos aonde nós devemos nos apoiar. Ou muitas das vezes está escrito na palavra de Deus onde nós temos que nos apoiar. Mas às vezes nos esquecemos. Somos falhos. E essa nossa falha, muitas das vezes, contribui com essa estatística. Tudo bem que pode haver algum distúrbio na pessoa, que ela precisa fazer uso de qualquer tipo de medicamento, mas uma boa parte dessas pessoas estão afastadas do que Deus nos ensina. Que a partir do momento que a gente consegue colocar nossa vida estruturada em cima daquilo que o nosso Pai nos ensina, podemos até, de repente, sentir a ansiedade, mas sabemos como combatê-la. Um outro ponto, meu irmão, para termos uma vida mais equilibrada e dependente do Senhor, precisamos mais de Deus e menos de nós. Mas como, irmão Donato? O primeiro passo para que tenhamos mais de Deus e menos de nós em nossas vidas é termos paz. Quando carregamos um coração aflito, angustiado, com medo, corremos um sério risco de ouvirmos vozes que não é de Deus. Nosso coração muitas das vezes está carregado de medo, temor, ansiedade, preocupação, sem saber com o que vai acontecer com amanhã. E esse nosso coração se torna um solo fértil para vários sentimentos. E essa fertilidade, muitas das vezes, nos força que a semente foi colocada lá dentro, nos conduza a tomar decisões que muitas das vezes está desalinhada com a vontade do Pai. E quando carregamos esse coração aflito e angustiado, com medo, corremos um sério risco. Precisamos, durante as nossas orações, não somente aquelas orações que nós já temos nosso quadrinho de horários lá para fazer o nosso devocional, irmãos. Não só nesse momento. Aquele momento que só está você e Deus. Aquele momento que você dá aquela desligada do mundo. Como dizem por aí que nosso pensamento vaga. Não. É nesse momento que estamos ali conectados com o Pai. Mesmo que o local não seja um local formal, como o nosso quarto, pode ser de repente dentro do carro, ouvindo um louvor, andando sozinho na rua, mas aquele momento que você dá aquela desconectada do mundo e você se aproxima do Pai e conversa com Ele, humildemente, simplesmente.
É nesse momento, meu irmão, que você precisa pedir para Ele colocar no seu coração paz. Porque a paz dele supera tudo. E Ele vai te ouvir, Ele vai te dar essa paz. Então veremos tudo mais nítido, nossos pensamentos serão mais serenos, nossos ouvidos estarão mais sensíveis à sua voz, à voz de Deus. E com essa calmaria dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, com as coisas mais transparentes, fica muito mais fácil tomarmos qualquer decisão alinhada com a vontade do nosso Pai. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, nos ensina que a paz de Jesus deixa o nosso coração tranquilo, confiante e livre. Livre das incertezas. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu lhe dou. Não lhes dou como a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Então a paz que nós precisamos no nosso coração é a paz dele. E com a paz dele, nosso coração não fica angustiado e nem com medo. O apóstolo Paulo reforça na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, que devemos lançar mão de toda e qualquer preocupação, a qual gera ansiedade. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, é transcrito o ensinamento de Jesus que diz: falei essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E para concluir, meu irmão, esse momento de quarentena que nós estamos passando tem nos colocado à prova. É um momento peculiar para cada um de nós. Cada um de nós, dentro das nossas casas, temos vivido situações diversas. A insegurança de uma possível contaminação, isso é uma realidade hoje. A insegurança do desemprego, da fome, da escassez. A possível incapacidade em honrar com nossos compromissos financeiros no final do mês. Enfim, irmãos, um leque de situações que nos confrontam e que nos colocam à prova diariamente, e temos que nos posicionar, ou apoiados em nossa autossuficiência, ou apoiados na dependência em Deus. A autossuficiência, conforme aprendemos com o profeta Jeremias, nos levará ao fracasso. Qualquer decisão inicialmente tomada com base em nossa própria força pode parecer certa aos nossos olhos. Mas no final, corremos um sério risco de não ter um resultado satisfatório. Em contrapartida, o que aprendemos é que diante das adversidades, que nos aproximamos mais do Senhor. Então esse momento que nós estamos passando, é um momento que nós temos que buscar mais dele, estudar um pouco mais, ler mais a sua palavra. E tudo que nós estivermos lendo na sua palavra, aplicarmos em nossas vidas. Estreitamos este relacionamento interdependente entre pai e filho. O salmista no capítulo 34, versículo 4 do livro de Salmos, diz que quando estamos passando por qualquer dificuldade, seja ela qual for, devemos nos voltar para Deus. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Mais uma vez, meu irmão, não são todas as ansiedades que têm que ser colocadas aos pés de Cristo. E Ele também nos livra de todos os problemas. Não é um problema específico ou outro, não. São todos os problemas. Nos livra de todos os nossos temores. E Ele nos encoraja a passarmos por qualquer situação, sempre dependendo do Senhor. O Salmo 23, versículo 4, que é bem conhecido de todos, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Literalmente, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Nunca passamos por uma situação semelhante à que nós estamos passando agora. Nesse momento, nós estamos literalmente face a face com a morte. Que o contágio pode levar ao nosso óbito em menos de 4 dias, dependendo da nossa saúde física. E precisamos refletir nessa palavra. Se a gente está passando por esse momento difícil, que mesmo que seja considerado como vale da sombra da morte, não podemos temer mal nenhum. Precisamos nos cuidar, sim, precisamos obedecer às autoridades pela quarentena, sim, precisamos obedecer, precisamos manter toda a situação de higiene pessoal, sim, precisamos, mas também não podemos depositar em nossos corações medo e receio, porque ele diz, mal nenhum, não devemos temer. Em breve, tudo que estamos vivendo em função dessa pandemia passará de modo que precisaremos continuar nos fortalecendo com a palavra de Deus, carregar em nossos corações toda a nossa dependência dele e crermos em seus ensinamentos. Isaías 41, versículo 13 diz, porque eu, o Senhor Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, meu irmão. Não permita que a voz do mundo ecoe mais alto que a voz de Deus na sua vida. Não permita que as informações propagadas de desânimo, de medo, de insegurança se interponha entre a sua fé e o Senhor. Não permita, meu irmão. Que possamos juntos passar por estes momentos convictos do ensinamento que a palavra de Deus nos ensina através do livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 4 e 5, que de uma certa forma faz um resumo de tudo isso que nós falamos até agora. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Para finalizar, meu irmão querido e minha irmã querida, eu quero fazer a leitura de uma pequena oração que faz parte de uma coletânea de orações puritanas que foram escritas entre os séculos 16 e 17, que tem o seguinte título, O Vale da Visão. Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde fui trazido por Ti ao Vale da Visão, em cujas as profundezas habito, mas vejo a Ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a Tua glória. Permita-me, Senhor, aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, e que o vale é o lugar da visão. Meu querido e minha irmã, que Deus abençoe vocês, que abençoe sua casa, sua família, e que essa palavra hoje, ela possa dar o fruto necessário em nossos corações e nos fortalecer nesse momento tão difícil que nós passamos. Amém.